Graça e paz, Igreja de Cristo de Águas Claras, irmãos e irmãs, boa noite. Mais um domingo nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. E você aí em sua casa, você também tem o privilégio, juntamente com a sua família. E ainda que a sua família não esteja por perto, você está na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é Deus Emanuel, é Deus conosco. O Senhor Espírito Santo está no nosso meio. E eu creio que Ele está aí na sua casa, está aí com você agora para glorificar a Jesus Cristo em mais um dia de celebração. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 68. Leremos 2 versículos. Foi parte do nosso devocional na data de hoje e eu quero compartilhar com vocês. Salmos 68, versículo 19 e também o versículo 35. Então diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E o versículo 35 diz: Ó Deus, Tu és tremendo, no Teu santuário, ó Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Então, neste momento de pandemia, e creio que já está findando, é momento também de nós nos reunirmos e, como igreja, orarmos ao Senhor, suplicarmos por aqueles que tiveram seus familiares, amigos, que pereceram por essa enfermidade, por essa peste. Eu creio que o Senhor está no controle, Ele é soberano. E como lemos agora, Ele leva os nossos fardos todos os dias, porque o fardo dEle é suave, o jugo é leve, e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Convido você a fechar os seus olhos nesta hora e clamar ao Senhor por sua doce presença, clamar ao Senhor Espírito Santo para que Ele renove as suas forças e você seja fortalecido em mais um dia de celebração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, de estarmos, ó Deus, como igreja do Senhor reunidos para adorar ao Senhor, para clamar, para também ouvirmos a Tua palavra. É um tempo, ó Deus, em que nós estamos, ó Deus, nos nossos lares, mas somente estamos protegidos se estivermos, ó Deus, escondidos debaixo das asas do Senhor. Tu és o nosso refúgio bem presente, Tu és o nosso socorro. Esperamos confiadamente no Senhor e como o salmista dissera, porque o Senhor se inclina para o clamor da Tua igreja. Então, nesta hora, Senhor, que os meus irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo aqui em Águas Claras sejam fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor Espírito Santo. E glorifiquem a Jesus todos os dias, não apenas hoje. Senhor, hoje é a porção que o Senhor separou para nós. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, abundantemente além. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos, ó Deus, em Tua casa e adorarmos ao Senhor. A Ele seja todo som, toda glória, todo tom, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar essa canção. Aquele que sonda o nosso interior, que nos conhece por dentro, que sabe como somos. Glória a Jesus.
aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Declare a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Declare a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Tu és digno, Senhor, tu tens poder para salvar. Todos necessitam do toque, do amor do Senhor, e cremos que o Senhor está neste lugar. Fique à vontade, Senhor, entre nós. Necessitamos do teu amor, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Ele nos aceita, me aceita com meus erros, medos e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte o mundo declare que Ele é o Senhor dos senhores. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória. Declare mais uma vez, possa o mundo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Tu és vencedor invicto, Senhor. Por isso queremos estar mais perto do Senhor e te louvarmos, ó Deus, por todos os nossos dias. Que a tua igreja nessa noite, Senhor, possa declarar: mais perto queremos estar de ti. E junto aos pés do Senhor, declarar o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Renda-se ao Senhor nessa hora. Tudo que há em mim, bendito
te ofertar. Nada temos, Senhor, para oferecer ao Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Em Ti ganhamos vida, vida eterna, vida em abundância. Se comparado ao que somos Teus amigos, Senhor, somos Teus filhos. não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Você pode levar as suas mãos aos céus nessa noite e declarar a Ele: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos declarar mais uma vez, mais perto de Ti. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar com tudo que temos, tudo que há em mim. Quero Te ofertar, ainda que seja tão pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Declare a Ele: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Declare somente a Ele nessa noite. Não importam, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Como é bom estar em Tua doce presença, Senhor. Como é bom poder adorar ao Senhor. Como é bom poder glorificar o nome do Senhor nessa noite. E dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Só o Senhor é Deus. É o Senhor quem leva todos os dias as nossas lutas, Senhor. Elas não são intransponíveis, pelo contrário, é o Teu braço forte, a Tua mão poderosa quem nos sustenta. Então sustenta o meu irmão e a minha irmã nessa hora, cada família, Senhor, que nessa hora se reúne para declarar ao Senhor: Te louvamos, Te bendizemos. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem revigora as nossas forças, ainda que não tenhamos mais ânimo. Quando as forças se acabam,
A tua palavra nos diz que o Senhor tem todo o poder para nos trazer à memória aquele que nos dá esperança, e o Senhor é a nossa esperança. Que a tua palavra, Senhor, ao ser ministrada nessa noite, marque a nossa vida, marque o nosso coração. Que o Senhor Espírito Santo, que nos ajuda em nossas limitações, nos aproxime ainda mais de Ti, da Tua palavra, e nos faça, ó Deus, como filhos do Senhor, como amigos do Senhor, que exalará o bom perfume do Senhor nesta terra. A morte não te deteve, Senhor, o sepulcro, ó Deus, permanece vazio porque o Senhor está vivo e intercede por nós, Senhor. Então nessa hora que as famílias, que a Tua igreja, Senhor, seja marcada por Tua palavra. É a Tua palavra quem permanece todos os dias. Ó Deus, e que ela, Senhor, frutifique em nosso coração. Usa o Teu Filho com toda a liberdade, com autoridade, com unção. Usa a vida do pastor Edmilson para ministrar a nossa casa. E recebamos a Tua palavra, Senhor, com alegria. Que o nosso coração seja a terra fértil, seja o solo apropriado para que a Tua palavra frutifique. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado por este tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez é um prazer poder me dirigir aos irmãos aqui, levar a palavra de Deus ao coração de vocês. E hoje eu gostaria de interromper a nossa sequência de estudos do livro de Atos dos Apóstolos para trazer uma reflexão baseada num texto que eu já preguei aqui mais de uma vez, que é a parábola do filho pródigo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Eu resolvi trazer esta reflexão porque eu confesso aos irmãos, eu fui profundamente impactado por uma obra que eu li agora recentemente essa semana e que falou poderosamente ao meu coração. A obra é daquele autor famoso chamado Timothy Keller, e o título da sua obra é O Pai Pródigo. Inclusive eu gostaria de recomendar essa obra para que os irmãos lessem este livro. Eu estou convencido que neste livro, nesta obra, mais precisamente na abordagem que ele faz da parábola do filho pródigo, está registrado, está contido a essência do que podemos dizer evangelho, do que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo é ali a parábola mais importante contada por Jesus e que sintetiza o conteúdo daquilo que podemos denominar evangelho. E eu confesso aos irmãos que eu nunca li nenhuma explicação tão profunda e tão extraordinária da parábola do filho pródigo quanto essa que é feita aqui pelo autor, escritor Timothy Keller, o pai pródigo. Então fica a recomendação. Sendo justo, sendo honesto, a pregação será baseada num destes capítulos, e eu gostaria de convidar você a reler comigo, numa nova perspectiva, a parábola do filho pródigo. Amém? Então, leamos aí a parábola registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse:
quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus abençoe então a sua palavra e que fale poderosamente aos nossos corações. Meus irmãos, essa história nos diz que um homem tinha 2 filhos. O mais velho era aqui um exemplo de moralidade e respeito à tradição, ao passo que o mais novo era alguém que desprezava as regras e a tradição e que resolvera viver a sua vida como melhor lhe aprovesse. Então, nós encontramos aqui caminhos completamente distintos em relação aos 2 filhos. Porém, ao olhar atentamente para o pecado, para o coração de ambos, o que percebemos é que eles compartilhavam do mesmo pecado, que era o pecado da rebeldia, de se rebelarem contra a autoridade do pai. O filho mais novo se rebelara contra a autoridade do pai, quando esse então se dispôs a reivindicar ilicitamente, indo contra os costumes daquela época, a herança, sem que o pai ainda tivesse falecido, a herança do pai. E resolve então a revelia da vontade do pai, dos costumes, da tradição, da lei de Deus, ir para uma terra longínqua e ali dissipar todos os seus bens com meretrizes e com toda sorte aí de impurezas. Então ele se rebela contra a autoridade do pai nesse sentido. Mas o filho mais velho também se rebela contra a autoridade do pai, na medida em que, quando o filho mais novo volta, retorna arrependido e é recebido pelo pai, recebido pelo afeto do pai, pelo amor do pai, e o pai então resolve honrar o filho, mesmo ele não merecendo, mesmo ele tendo atropelado a lei, resolve matar um novilho cevado, manda fazer uma festa, põe anel no dedo, põe sandálias nos seus pés, e ali chega então o irmão mais velho
e notando que havia música, dança dentro da casa, pergunta a um dos servos o que estava acontecendo. O servo diz: o seu pai recebeu o seu irmão com saúde, por isso mandou matar um novilho cevado, e a comemoração é por causa disso. E diz o texto sagrado que o filho mais velho então se enfurece, se enche de ira e se recusa a entrar dentro de casa. O pai então, saindo, procura conciliá-lo, convencendo-o a entrar e se alegrar com ele pelo retorno do filho mais novo arrependido. E naquele momento, meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus que o filho mais velho se recusa. Ele então confronta o pai, ele se rebela também contra a autoridade do pai, a partir da sua própria moralidade. E aí ele diz ao pai: olha só, eu tenho servido o Senhor há tantos anos, eu tenho obedecido às tuas ordens há tantos anos, eu tenho sido um filho moralmente correto, rigoroso no cumprimento da lei, e agora vem este teu filho que atropela a lei, que desonra o Senhor, que vai contra os costumes, e o Senhor manda matar um novilho cevado, enquanto que eu, sendo um filho obediente, sendo um filho honesto, sendo um filho bom, jamais recebi da parte do Senhor nem sequer um cabrito para celebrar com os meus amigos. E quando ele diz isso, invocando a lei, invocando a sua moralidade, invocando ali a sua obediência ao pai, ele então resolve se rebelar contra a autoridade do pai, se recusando então a ceder ao convite do pai, no sentido de entrar e se regozijar com o pai. Então notem que é possível, dentro de um mesmo contexto, seguindo ou trilhando caminhos diferentes, o caminho do cumprimento moral, da vigilância à lei, da obediência, usar toda essa sua moralidade para confrontar a autoridade do pai. E o outro, trilhando o caminho da permissividade, o caminho do autoconhecimento, o caminho da autorrealização, também confrontar a autoridade do pai, desonrando, pedindo a parte da herança que lhe competia. Então nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, um mesmo pecado para caminhos diferentes. Mas antes de tratar mais especificamente sobre o pecado, eu quero pensar com vocês sobre esses dois caminhos, o caminho do filho mais velho e o caminho do filho mais novo. O caminho do filho mais velho, ele aqui denominado pelo autor, já citado aqui, do Timothy Keller, como o caminho da conformidade moral, representado pelas figuras dos fariseus. É bom lembrar que no início do capítulo 15 de Lucas, Jesus está comendo com publicanos e pecadores, e os fariseus estão do lado de fora da casa, murmurando, reclamando, porque Jesus se dispôs a comer com publicanos e pecadores. Então, o filho mais velho aqui representa a figura dos fariseus, que são justamente este grupo de pessoas que segue o caminho da conformidade moral. Gente que prima aí pela lei, pela obediência à lei, pelos valores, pela tradição, gente conservadora, gente legalista, gente que resolveu viver em função daquilo que agrada a Deus e de que agrada a sociedade, a comunidade. Então, está representada por ele. Do outro lado, nós temos o caminho do autoconhecimento, o caminho da autorrealização. É um caminho mais subversivo, se assim podemos dizer. Alguém que resolveu se rebelar contra a lei, contra a tradição, contra as regras da sociedade, os paradigmas da sociedade, e então decidiu viver a sua vida como melhor lhe apraz, segundo a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios conhecimentos, sem se preocupar com qualquer pudor, no sentido de agradar A, B ou C. É alguém que está preocupado em viver a sua vida de forma livre e independente. Então nós encontramos esses dois caminhos. E é impressionante, meus queridos irmãos, como tanto o caminho da conformidade moral, representado pelo filho mais velho, aqui fazendo alusão aos fariseus, quanto o caminho da autorrealização, do autoconhecimento, esse caminho mais subversivo,
reflete a realidade, de um modo geral, das pessoas no mundo, não só no espectro religioso, mas também no espectro secular. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Especialmente nesses dias onde há uma efervescência da discussão política e um retorno às ideias bipolares ou ambivalentes de esquerda e de direita. Geralmente, os de direita são aqueles conservadores que primam, então, pelos valores morais, que primam pelos costumes, que primam pelas regras, pela instituição, pelo status quo e tanta coisa nesse sentido. E do outro lado nós temos aí o pessoal de esquerda, que é um pessoal mais progressista, relativiza os valores, né, que é a favor do aborto, que é a favor do casamento homossexual, gente que está preocupado em buscar a realização e a felicidade sem ficar adido, preso aqui à tradição que herdaram. Então nós encontramos isso no espectro político, mas encontramos isso também no espectro acadêmico. Se você vai para uma faculdade, para uma universidade, por exemplo, você vai ver gente do ramo de um conhecimento epistemológico mais conservador, gente que defende a ideia de que o conhecimento ele é alcançado numa estrada, numa construção histórica, de modo que nós herdamos aí muitas coisas importantes da cultura grega, né, do iluminismo, racionalismo, e o conhecimento que nós temos das coisas hoje nada mais é do que o resumo de toda essa trajetória histórica. Do outro lado, você encontra pensadores que são mais radicais, mais subversivos, que seguem uma metodologia mais crítica do conhecimento, que propõem que a gente extrapole as barreiras daqueles conhecimentos que nós herdamos dos gregos, dos filósofos, dos pensadores, para uma nova abordagem. E a gente vê, por exemplo, muita gente criticar Paulo Coelho por conta disso, né? Paulo Coelho, não, esqueci o nome agora do pensador aí, desse pedagogo famoso, né? Me falha a memória aqui no momento, mas eu vou me lembrar, no sentido de que ele promove uma pedagogia mais crítica, no sentido de que é possível buscar outros caminhos de aprendizado, propor novas ideias, novas construções. Então, nós temos aqui modelos diferentes, formas diferentes, caminhos diferentes de se perceber a vida, lentes a partir das quais nós discernimos o mundo, as pessoas, os valores, a fé, a política e o conhecimento acadêmico. Então, o mundo hoje está praticamente dividido entre aqueles que defendem uma bandeira de uma conformidade moral, ou seja, gente que prima pela tradição, pela herança histórica dos valores que receberam, e gente que trilha o caminho do autoconhecimento, da realização, que procura a felicidade a qualquer custo e que dão muito valor à liberdade, à sua liberdade individual e à sua maneira de viver. Então, essa é a realidade da sociedade, é o retrato da sociedade dentro da igreja, dentro da teologia também isso acontece, meus queridos irmãos. Não obstante isso, no que pese os caminhos serem totalmente distintos, diferentes, essa parábola ela é extraordinariamente reveladora. Por quê, meus queridos irmãos? Porque ela mostra que o pecado, tanto do filho mais velho quanto do filho mais novo, é o mesmo pecado. É o pecado que se insurge contra a autoridade do pai para buscar os seus próprios objetivos egoístas. O filho mais novo estava preocupado em buscar o seu próprio caminho, a sua própria felicidade, a sua realização pessoal. O filho mais velho estava preocupado em cumprir a lei, não para agradar o pai, não para trazer felicidade ao coração do pai, ou porque essa lei iria lhe fazer bem, mas ele via a lei como uma moeda de troca, como uma metodologia de barganha, partindo daquela ideia de que se eu cumpro a lei, eu sou abençoado. Se eu descumpro a lei, eu sou amaldiçoado. É por isso que o filho mais velho, ao ver o irmão não merecedor sendo honrado,
e uma vez que descumpriu a lei, se enche de fúria e de indignação. Se enche de fúria e indignação, porque na cabeça do filho mais velho, desse pessoal que segue o caminho da conformidade moral, existe aqui a lei da recompensa. Enquanto eu guardar a tradição, enquanto eu cumprir as ordenanças de Deus, enquanto eu viver conforme os ditames da sociedade, da comunidade, eu serei recompensado, abençoado. E se um dia eu resolver quebrar tudo isso, serei eu amaldiçoado. Então, aquela cena de ver o filho mais novo dentro de casa sendo celebrado, recebido pelo pai com festa, é algo que o confundiu profundamente e o revoltou de maneira extraordinária, meus queridos irmãos. Então o pecado, resumindo aqui, o pecado é o pecado de querer se colocar no lugar do pai, é o querer de ser o senhor da sua vida, é o querer de ser o salvador da sua vida, o juiz da sua vida. O filho mais novo diz: estou cansado, eu vou ser senhor da minha vida. O filho mais velho diz: o senhor tem que fazer o que eu quero que o senhor faça, porque eu cumpri a lei. Use a lei para dizer o que o pai tem e deve fazer. Ambos sofrem do pecado do egoísmo e o pecado da idolatria, de quererem se tornar salvador, senhor e juiz das suas próprias vidas. Agora, meus queridos irmãos, isso é apenas aqui um introito sobre a parábola. O significado dessa parábola está para além dessa explicação que eu acabei de dar aqui, né? O principal objetivo de Jesus ao transmitir essa parábola não está apenas em demonstrar a partir dos dois filhos os dois caminhos existentes aí nesse espectro religioso e até secular da nossa existência, mas é algo muito mais profundo do que isso, meus queridos irmãos, porque o pecado aqui não consiste, o pecado consiste não apenas em quebrar as regras, mas também em se colocar no lugar de Deus como Senhor e Salvador, como pessoas que podem se autorrealizar, se auto-justificar diante de Deus. Mas eu quero aqui, a partir deste momento, então, convidar você a voltar a sua atenção mais para o filho mais velho, né? Porque a parábola aqui, equivocadamente, muitas pessoas leem a parábola do filho pródigo, dando muita atenção ao filho mais novo. Mas a atenção principal não recai aqui sobre o filho mais novo. Quando Jesus conta esta parábola, a atenção principal recai sobre o filho mais velho. Eu quero repetir aqui, Jesus está no início do capítulo 15, comendo com publicanos e pecadores, filhos mais novos. Os fariseus, filhos mais velhos, estão do lado de fora, não sabem se entram e estão indignados porque Jesus se dispôs a celebrar com os filhos mais novos a salvação deles. E os filhos mais velhos, fariseus, estão do lado de fora. E aí, meus queridos irmãos, Jesus, então, por causa dessa atitude dos fariseus, conta a parábola do filho pródigo, mas também conta outras duas parábolas. Ele conta, na verdade, 3 parábolas aqui, que é a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos, a parábola do filho pródigo. E na parábola da ovelha perdida aqui, nós aprendemos, meus queridos irmãos, que um homem cuida então do seu rebanho de 100 ovelhas, uma delas se desgarra e em vez de aceitar a perda, o pastor sai à busca até encontrar a ovelha perdida. Depois chama todos os vizinhos para que alegrem-se com ele, porque ele achara a ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Nessa história, uma mulher tem 10 moedas de prata e ela as possui dentro da sua própria casa e perde uma delas. Ela não se dá por vencida, acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Quando encontrada a moeda, ela chama os seus amigos e seus vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E por último, a parábola do filho pródigo, né? Cujo pai também
vê os filhos se perdendo. Então traz a mesma mensagem. Notem as semelhanças aqui das 3 parábolas. As 3 parábolas trazem aqui semelhanças óbvias. Em cada parábola há algo perdido. A primeira, a ovelha perdida. A segunda, a moeda perdida. E a terceira, os filhos perdidos. Em todas, aquele que perdeu recupera o que estava longe. Ou seja, o pastor recupera a ovelha perdida, a mulher recupera a moeda perdida e o pai recupera o filho perdido. A pessoa que busca não deixa que nada o distraia ou fique em seu caminho. Quando chegamos aqui à terceira parábola e ouvimos aqui a perdição do filho, vemos a narrativa da perdição do filho, o que era de se esperar? Bem, os fariseus ouviram a parábola da ovelha perdida, em que o pastor sai ao encontro da ovelha perdida. Eles ouviram também que a mulher que perdera a sua moeda se dispôs a buscar e procurar até encontrar a sua moeda. O que era esperado, meus queridos irmãos, na parábola do filho pródigo? Era esperado também que o pai se dispusesse a ir ao encontro do filho perdido, mas isso não acontece. E isso é um fenômeno extraordinário, porque Jesus, propositalmente, ele muda na terceira parábola este fenômeno, em que aquele que perdera algo fora buscar pelos seus próprios esforços. E ao colocar então as 3 parábolas juntas, ele convida os ouvintes atentos a se perguntarem: bem, quem vai partir em busca do filho perdido? Já que o pastor buscou a ovelha perdida, a mulher procurou até encontrar a sua moeda perdida. Quem irá em busca do filho perdido? Jesus conhecia bem as escrituras sagradas, meus queridos irmãos. E ele conhecia em particular a história de 2 irmãos registrada lá em Gênesis, Caim e Abel. Você se recorda? Quando Caim então mata o seu irmão Abel, o que Deus fala para Caim? Diz: você, Caim, é protetor do seu irmão. Você é protetor do seu irmão. Edmundo Clooney conta uma história verídica de um jovem norte-americano desaparecido quando em ação de guerra no Vietnã. Os pais, pelos meios convencionais, periodicamente recebiam notícias do filho que estava na guerra. De repente, essas notícias cessaram, não chegaram mais. E o filho mais velho do filho que estava na guerra, que se dispôs a lutar pelo seu país, então o filho mais velho que estava com os pais, ao ver que as notícias não chegavam mais, resolveu ir para a guerra para encontrar o seu irmão. E ali na guerra ele passou pelos campos de batalha, pelas florestas, sujeito a toda sorte de perigo, até encontrar o seu irmão. Tanto os soldados norte-americanos quanto os vietnamitas não se incomodaram com a presença daquele irmão mais velho, respeitaram a atitude dele e até o admirou por isso. Este irmão mais velho, que se dispôs a correr todos os riscos em prol do irmão mais novo, era conhecido tanto pelos soldados norte-americanos quanto pelos vietnamitas como o irmão. Você sabe o que Jesus está querendo ensinar aqui, de acordo com esta parábola? Que era de responsabilidade, preste atenção, era de responsabilidade do irmão mais velho sair em busca do irmão mais novo. Então, o que Jesus está contando é o seguinte, é que o que se esperava é que o irmão mais velho chegasse para o pai e dissesse: pai, meu irmão mais novo foi tolo ao reivindicar a herança, ao partir e a dissipar toda a sua fortuna, como imagino que ele tenha dissipado. Mas não se preocupe, pai, porque eu irei ao encontro do meu irmão mais novo e eu usarei, se preciso for, a parte da herança que me compete, que o Senhor me deu ao repartir a herança entre eu e ele. Se preciso for, eu usarei esse dinheiro
para trazê-lo novamente com saúde e apresentá-lo para o Senhor. Porque é isso que um irmão mais velho deveria fazer, ou seja, era assim que os fariseus deveriam fazer em relação aos pecadores e publicanos, meus queridos irmãos. Por que este é o principal ensinamento? Durante muitos anos, alguns teólogos liberais criticavam esta parábola do filho pródigo por não achar nela nenhum modo ou nenhum método de expiação de pecado, em que os pecados foram pagos por alguém. Então, eles criticavam, tá vendo? O pai o recebeu de graça, gratuitamente, ninguém pagou por nada, não houve nenhum tipo de processo expiatório, como a cruz. Não há necessidade de que alguém morra por outro, ou pague a dívida de outro, para que este outro que desobedecer à lei, seja novamente restituído ao seio do lar. Havia esta crítica aqui, mas meus queridos irmãos, havia aqui e há no texto sagrado da parábola do filho pródigo um custo. O filho mais novo voltou, e esse retorno do filho mais novo, o fato do pai o honrar, o fato do pai colocar sobre o seu dedo um anel, sobre os seus ombros uma capa, sobre os seus pés uma sandália, o fato do pai o trazer para dentro da casa como parte da família e não como servo, e mandar matar um novilho cevado, teve um custo. Agora eu te pergunto, de quem foi este custo? Segundo a parábola, o custo não foi do pai, porque o pai antecipou a herança. O pai repartiu tudo que era dele entre os filhos, e conforme aquela cultura, o filho mais novo recebeu 1/3 da herança. O filho mais velho recebeu 2/3. Assim era a cultura daquela época. Então, tudo que o pai possuía agora pertencia ao filho mais velho. E não é por acaso que o pai, ao convidar o filho mais velho a entrar dentro de casa para se alegrar com ele, diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Esta palavra do pai ao filho mais velho deve ser tomada literalmente, porque de fato, tudo que restara da riqueza do pai pertencia agora ao filho mais velho, porque o filho mais novo tinha dissipado toda a parte que lhe cabia. Então houve um custo, e o custo caiu sobre quem? Sobre o filho mais velho. Qual é a lição então da parábola, meus queridos irmãos? Isso é algo precioso, algo que Deus falou poderosamente ao nosso coração. Quem representa Deus na parábola? É o pai. Quem representa o filho mais velho? Para nós, hoje aqui, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o filho mais velho que resolveu ir ao encontro do irmão mais novo perdido. Jesus diz: eu vim a este mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele resolveu, a partir da sua própria riqueza, ir ao encontro dos filhos mais novos. Nós, o que Jesus está ensinando para nós aqui, é que no que pese os publicanos e fariseus terem como irmãos mais velhos, publicanos e pecadores, terem como irmãos mais velhos os fariseus, eu e você não temos irmãos mais velhos fariseu, ou irmão mais velho fariseu. O nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, e Ele veio a este mundo, porque um dia, eu e você, irmãos mais novos, nos desgarramos do Pai. E este irmão mais velho, então, resolve, com a sua própria riqueza, que não consiste apenas em ouro, em prata, mas com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, resgatar a mim e a você ali na cruz do Calvário. Este irmão mais velho não apenas abriu mão da sua glória, do seu poder, das suas riquezas, mas ele abriu mão da sua própria vida para resgatar nós, os irmãos mais novos, meus queridos irmãos. No final das contas, fariseus, irmãos mais velhos,
publicanos e pecadores são todos irmãos mais novos, porque carecem da glória de Deus. E o verdadeiro irmão mais velho é o Senhor Jesus Cristo, que pagou o escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, cravando-o na cruz, para que eu e você hoje, irmãos mais novos, pudéssemos ser novamente inseridos na família de Deus. E a palavra de Deus diz que está nos preparado um grande banquete naquele grande dia em que o Senhor Jesus virá. E nós celebraremos com o Pai este grande banquete, pago às custas do sangue precioso do Filho mais velho. Meus irmãos, que lição extraordinária! Que mensagem extraordinária! Não há redenção para ovelha perdida, para dracma ou moeda perdida, ou para filho perdido, sem custo, sem pagamento. O perdão tem um custo, meu querido irmão. O filho pródigo voltou, mas isso teve um custo. Eu e você somos alcançados pela graça de Deus, mas isso teve um custo. Isto teve um alto preço. Ou nas palavras do apóstolo Pedro, nós não fomos resgatados por ouro, prata ou por qualquer outra pedra preciosa, mas pelo sangue, pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi crucificado, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. O Evangelho do Senhor Jesus é algo extraordinário. Notem vocês, e eu termino a palavra dizendo o seguinte, que uma pessoa pode estar perdida, cumprindo a lei, a moral, a tradição. Uma pessoa pode estar perdida dentro da igreja, assim como há muitos perdidos dentro de fora da igreja. E só há uma esperança para mim e para você, meu querido. É se o filho mais velho, como de fato ele o fez, vir ao nosso encontro e pagar o preço da nossa culpa. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que esta palavra encha o seu coração de gozo, de alegria, porque nós, pelo sangue de Jesus, fomos inseridos e estamos aqui numa grande celebração, a celebração do perdão, da misericórdia, da graça de Deus manifestada na pessoa do seu Filho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Leia o livro, é uma bênção. Esta mensagem foi toda extraída desse livro, edificou muito a minha vida, e eu aqui então me dispus a compartilhar um pouco dela com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, por esta mensagem extraordinária, por sabermos que temos um irmão mais velho, justo, cumpridor da lei, sim, não, mas não de forma farisaica, não com segundas intenções, mas alguém que é santo, que é puro e que tem por herança todas as coisas. Temos um irmão mais velho que se dispôs vir ao nosso encontro, a nos resgatar, a pagar o escrito de dívida que era contra nós, a sofrer em nosso lugar o juízo do nosso pecado. Obrigado, Jesus, por esta revelação extraordinária da Tua palavra. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo domingo, o último domingo, domingo que vem, será um domingo gravado, mas dia 30 nós então teremos aí o nosso culto presencial aqui na forma presencial e online. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.